Essa música se chama Mimi. Foi composta pelo maestro Age de Azone, com arranjos para a banda feitos por ele também. Eu sou bisneta do maestro Age de Azone. Meu primeiro contato com sua história foi quando eu era criança. Encontrei algumas baquetas num armário lá de casa e, na verdade, descobri que uma delas era a batuta do maestro. Como meu avô Miro, filho do maestro, faleceu quando eu tinha 12 anos, e ele poderia ter sido minha melhor fonte de informações mais tarde, poucas memórias familiares sobre o maestro chegaram até os bisnetos, né? Bom, basicamente a única pessoa com quem eu contava, às vezes, com informações era o meu pai, né? O pai, em algumas situações, ouvia rádio junto comigo, ou me chamava para ouvir um programa de chorinhos, que eu tinha 2 anos quando o avô Age faleceu. O maestro Age de Azone nasceu em 18 de agosto de 1885, na cidade de Gonzaga, região de Mantova, na Itália. Chegou ao Brasil em 1891 com seus pais, Angelo Azone e Margherita Mandini, e o irmão mais velho. A família chegou no distrito de Sousas, que naquela época era chamada Arraial dos Sousas, em 1899. Age tornou-se barbeiro e casou-se com Ana Maria Gazola em 26 de janeiro de 1905. Eles tiveram 7 filhos. Campinas já se destacava como um centro importante comercial, financeiro, agrícola do nosso estado, do nosso país. E também já manifestava suas vertentes artísticas, né? Com 1850, a inauguração do Teatro São Carlos, 1857, Clube Semanal de Cultura Artística, onde reunia intelectuais, artistas, manifestações culturais de diversos segmentos, saraus, companhias de fora que vinham se apresentar, enfim. E o crescimento populacional da cidade, que demandava também outras formas de manifestação musical que pudesse se aproximar fora desses espaços que normalmente eram mais para as camadas mais privilegiadas socialmente, economicamente. E daí vem a importância das bandas de músicas, que pela sua praticidade e pela sua sonoridade podia tocar em quaisquer espaços abertos, livres, qualquer tipo de repertório. Então, a partir da década de 1870, a gente vê uma proliferação muito grande das bandas de música na cidade e cumprir a sua função de também democratizar o acesso à cultura, sobretudo musical. Não só cultura, mas entretenimento. Eram muito comuns as participações das bandas em todos os tipos de eventos sociais, desde religiosos, praças públicas, eventos cívicos. O maestro Age iniciou sua experiência musical na banda Líria Souzapolense, em 1906, e mais tarde substituiu algumas vezes o maestro. Em 1914, Age começou a dar aulas de música para os mais novos e fundou, com esses alunos, a banda Santa Cecília, conhecida então por Banda dos Novos. Alguns anos depois, ele se mudou com a família para a Rua José Paulino, no centro de Campinas. Ele foi muito ativo na cena cultural de Campinas e região. Em algumas ocasiões, regeu a banda ítalo-brasileira, tocou na banda Progresso Campineiro, auxiliou na fundação da Banda Brasileira e da Corporação Musical dos Homens de Cor. Mas a maior novidade foi descobrir que ele participou com outros músicos e professores da sessão inaugural da Sociedade Sinfônica Campineira, em 1929, e foi trombonista da orquestra por alguns anos. Já nas primeiras décadas dos anos 1900, os primeiros anos da primeira década, a gente tem registros de pesquisa de 3 exatamente bandas formadas na cidade com menção a Carlos Gomes, Banda Carlos Gomes. E uma dessas corporações, talvez a mais tardia, anos 30, 1930, 38, que foi capitaneada pelo maestro Age Azone, instrumentista, compositor, que teve um papel importante também nessa contextualização das bandas na cidade de Campinas. Ele fundou uma banda musical chamada Carlos Gomes em 1929.
E na inauguração da sede da Rua José Paulino, esteve presente a irmã mais nova do compositor Carlos Gomes, Ana Gomes. E o Ágide foi o maestro dessa banda até seu falecimento em 1939. Essa banda ela foi formada, ela começa a se configurar a princípio em 1929. O maestro e fundador é o maestro Azzoni. E em 30, me parece que com isso ela já está estruturada a ponto dela pedir verba. E em 34, então, essa verba é destinada a ela. E ela passa a fazer, então, concertos regulares na praça, na Vila Industrial, dividindo os concertos quinzenais entre a banda brasileira e eles. No centenário de Carlos Gomes, em 1936, o poder público ele vai contratar 5 bandas que estavam atuando na época para participar de vários eventos. Então você tem a banda Ítalo Brasileira, a Banda Brasileira, a Progresso de Campinas, a banda do 8º Batalhão e a Carlos Gomes. Para mim isso significa que ele já estava solidificado no meio musical, reconhecido, a ponto de participar de todos os eventos do centenário. Ele se apresentou com a banda Santa Cecília e com outros grupos, outras formações. Se apresentou em bailes, procissões, inaugurações, restaurantes, cinemas, circos e em locais como, por exemplo, Clube Regatas, Società Italiana Lavoro e Progresso, Teatro São Carlos, nas praças Carlos Gomes e Corrêa de Lemos e outros espaços recreativos e culturais que havia na época. Segundo a gente entendeu, havia 2 restaurantes importantes no centro de Campinas. Um deles tinha música ao vivo com jazz band. E o outro também resolveu criar música ao vivo. E o pessoal do jazz band primeiro, acabou auxiliando o Romiro com a bateria, o vô Ágide com o instrumento, mais 3, 4 músicos. Tínhamos algumas fotos do maestro, da banda Santa Cecília, do jazz band, de familiares e amigos da época em que viviam em Sousas. Mas não tínhamos nenhuma partitura com suas composições. E, segundo sabíamos, ele compôs músicas, inclusive para suas filhas. Então, encontramos na sede da Corporação Musical dos Homens de Cor grande parte do acervo da extinta banda Santa Cecília, fundada por ele e regida mais tarde por Evaristo Franceschini, que foi seu aluno. Encontramos também algumas partituras na sede da banda Carlos Gomes, antiga Ítalo Brasileira. Recentemente também fomos presenteados com mais partituras encontradas no acervo da banda Lira de Serra Negra, inclusive músicas com o nome de 2 das filhas do maestro Ágide Azzoni. E tem uma outra faceta do maestro Azzoni que me chama a atenção, porque ele foi instrumentista, foi maestro, foi professor e também foi compositor. E fazendo um levantamento no acervo da Lira de Serra Negra, eu encontro lá 82 cadernetas, especificamente para um conjunto pequeno, que os arranjos eram para um quarteto, compostos de 2 violinos, uma clarinete e uma flauta, em dó. E dentro desses arranjos existem algumas composições da lavra do maestro Azzoni. Bom, então, as peças que a gente conseguiu do maestro Azzoni, elas são muito características da época, começo do século XX, desde a característica técnica, os variados ritmos que eram utilizados na formação de banda sinfônica na época. Na verdade, não é nem banda sinfônica, seria mais banda de música mesmo, que é uma formação menor. E curiosamente, o que eu pude perceber em relação a todo o material é que ele não usa flauta. Eu acho que a maior curiosidade que eu achei na pesquisa, na análise, foi que ele não usa flauta. E por que ele não usa? Porque para agregar músicos, em sua maioria, ou músicos amadores, ou músicos até crianças, adolescentes que estão começando no instrumento, ensinar todos de uma mesma maneira, numa mesma tonalidade, ficaria muito mais fácil. Isso foi uma prática que foi adotada em todo o século XX,
em todas as regiões do Brasil, principalmente, quando se formava uma banda, seja uma banda de escola, seja uma fanfarra, seja uma banda de uma prefeitura. Então, agora tínhamos as partituras, mas não conhecíamos as músicas. Foi aí que convidamos o regente Fernando Hell e a Banda Sinfônica da Unicamp para explorar as músicas, conhecê-las, né? E gravar algumas para esse vídeo. Mas o que mais me encantou no material dele é a variedade de gêneros também, né? Ele não era aquele compositor que só escrevia marchas para desfiles cívicos, né? Muitas das marchas dele têm nomes de Nossa Senhora ou de santos, porque provavelmente ele escrevia para um certo tipo de comemoração, né? Um dia de uma santa, um dia de uma Nossa Senhora, de um santo. E então ele fazia essas marchas por quê? Porque as marchas eram comumente tocadas nas procissões, né? A banda ia acompanhando a procissão. Mas além disso, os bailados também, polcas, machiches, valsas, tangos, que também eram usadas em outras ocasiões, né? Ocasiões de festas, de festejos nos coretos da cidade. Então é um material muito rico quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de ritmos diferentes. E o que me faz pensar também, que me parece interessante nisso tudo, é o trânsito das partituras. Então eu tenho obras de um compositor que atuou em Campinas, num acervo em Serra Negra. A impressão que a qualidade da música dele era tanto que se valeu a ponto de se registrar e de continuar sendo executada. Para homenageá-lo, uma lei da Câmara Municipal de Campinas deu o nome de Maestro Ágio de Azzoni a uma rua no bairro Chácara da Barra, em 1957, quase 20 anos depois de sua morte.